Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, Avante Verdão, trazendo todas as notícias aí do Palmeiras para vocês ficarem por dentro. Separei aqui um corte, pessoal, aí do Jogo Aberto, debatendo ainda sobre quem será o campeão brasileiro. Uma discussão ali muito boa, muito bacana. Tem a tabela, tem a probabilidade, um vídeo bem completo, né, para vocês ficarem por dentro de tudo que os especialistas estão falando aí do Verdão. O Palmeiras com certeza chega firme, chega forte, nessa reta final está crescendo bastante, mas eu vou deixar vocês com vídeos, vamos reagir juntos e no final, né, eu volto aí com mais informações e a gente conversa um pouco mais, tá bom? Já deixa o like aí, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Eu acho que as tabelas elas são semelhantes, mas eu preciso analisar o momento das duas equipes, né? E a gente falou, tem uns 3, 4 jogos que o Palmeiras ainda tinha um potencial de crescimento, estava numa evolução, e o Flamengo, obviamente, pelo time que tem, teria todas as condições de brigar pelo título. E o Cruzeiro estava ali, né, como uma terceira via. Eu ainda vou manter a minha ideia de que o Palmeiras ele está numa crescente. Mostrou isso no Clássico, mostrou isso em jogos recentes. O Flamengo, às vezes, tudo bem, ganhou do Corinthians aqui, mas perde pontos em casa. E eu falei aqui, perdeu pontos para Vasco, para Grêmio, times que não estão brigando a ponta de cima. E é isso que está deixando o Flamengo numa condição até hoje, né? O Palmeiras está com um jogo a menos e uma condição até de disparar. Eu acho que o Palmeiras está no melhor momento possível e na hora certa. Eu acho que virou, assim, candidataço ao título. Sgarbi, qual é a sua opinião? Eu falo há um tempo de que o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor futebol do Brasil. E é o time mais preparado, assim, no modo geral. Mas não precisa ser ajudado, né? Do quê? O quê? Precisa ser ajudado. Né? Aí o senhor tem um ponto também, mas apesar disso... Eu só tô falando. Apesar de todas Uma coisa é uma coisa, outra coisa você já foi. Não, mas isso pode definir campeonato. Tira do coração mas isso aí, sim. Não, mas agora, sério, apesar de todas as polêmicas, o Palmeiras, na minha opinião, tem o melhor time, que vem jogando o melhor futebol. Querendo ou não, o Palmeiras é um time que vem expressando também um poder de reação interessante. Em vários momentos na temporada, assim, não se abala. Então, eu vejo o Palmeiras hoje como favorito. Pesa muito o fato de que pega Flamengo e Cruzeiro em sequência. 2 derrotas, uma derrota e empate nessas 2 partidas, que pode acontecer, claro, aí o campeonato fica aquela loucura de novo. O Flamengo tem uma tabela difícil também, pega o Botafogo fora, clássico, só que por conta desses 2 jogos, Palmeiras pegando Flamengo fora de casa, depois o Cruzeiro também, que é um time que deu trabalho já no primeiro turno pro Palmeiras. É uma tabela difícil. Principalmente entre a Libertadores, né? Mas os dois Esses times dois têm, jogos, né? Não, mas esses 2 jogos, né? Mas os 2 times estão jogando a Libertadores. Não, eu sei, entre esses 2 jogos, Flamengo e Cruzeiro, entre a data FIFA. Ou data FIFA, da Libertadores. O Flamengo já pegou o Cruzeiro em casa e não ganhou. Sim. Ou seja, teve a chance e não aproveitou. Arbitragem de quem? Só que o Cruzeiro pode aprontar também pra cima do Palmeiras. É um time que tem condições. Nós temos mais 2 isso. datas FIFA, né? Mais uma, só. Essa e mais uma. Mas essa e mais uma. Essa e mais que uma. será na próxima Pra terça-feira. esse ano, né? Esse ano. A probabilidade de Palmeiras e Flamengo ter mais jogadores cedidos às Não, seleções... mas como? Se o Flamengo não teve nenhum jogador tudo bem cedido. nessa, mas só que tem uma próxima data que provavelmente... Não, mas não vai ser. Eu acho que quem se beneficia com tudo isso daí é o Cruzeiro. Não vai ser, porque o Flamengo, os jogadores que foram convocados, são convocados para os 2 jogos. Só que tem um detalhe, olha... Falando de uma outra data, não da terça-feira. Todo mundo, claro que é Vai ter outra? confronto Quando? à parte, é atrativo você pensar nesse enfrentamento entre Flamengo e Palmeiras. Só que tem um detalhe, já neste sábado, no meio da data FIFA, o Palmeiras, que é um time na teoria bem mais forte que o Juventude, só que terá 8 desfalques. E aí é que tá, é um jogo que às vezes você acha, não, com o que eu tenho aqui eu administro, e se empatar de repente? Sem atacante, sem volante. Não é? Mas ainda tem outro jogo atrasado, tem um confronto direto. Mas às vezes a gente não pensa em alguns jogos que parecem fáceis. O Cruzeiro não imaginava que tropeçaria diante do Sport. Agora, Marco, e você? Qual é a sua opinião? Quem tem tabela mais fácil aqui? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Tabela equivalente, a vantagem do Flamengo, se é que a vantagem é jogar em casa contra o Palmeiras. Os adversários são bastante equilibrados. A facilidade com times mais fracos, teoricamente falando. Você falou do Palmeiras jogar com o Juventude com menos 10 jogadores, mas tem 2 times, todo mundo fala isso, que é o melhor elenco do Brasil. Ainda o jogador forçou o cartão para poder não ter esse jogo. Então, eles estão contando com vitória. Independente de... Você acha que o Vitor Roque forçou o cartão? Eu acho que ele não se ligou. Se você força cartão para não ficar na partida... Porque ele não ia ficar, doutor, ele ia viajar. Não, obviamente. Para a seleção. Não, mas o Vitor Roque especificamente... Não, o Vitor Roque não. O Vitor Roque foi um acaso, Gomes, porque ele não foi convocado. O Gomes forçou. O Palmeiras, sim. o Palmeiras não tem mais nenhum 90 clássico, né, minutos. pra disputar.
O quê? Tem Santos. O Palmeiras... Não, tem o Santos. Tem Mas Santos, mas dois jogos contra o é, Santos. E eles Agora são você duas pega o vezes, porque não Flamengo, jogou pelo primeiro. O Flamengo tem o Fluminense Botafogo fora. e tem o Fluminense, que teoricamente... E outra Palmeiras coisa, o tem o Santos, de Fluminense. repente, se ainda tiver nessa situação ruim, talvez seja forçado a vencer de qualquer jeito. E daqui a pouco o Neymar volta. E analisando essa tabela que você mostra aí, sabe quem tá complicado aí? Quem? Quem vai enfrentar os dois. Que são os dois maiores clubes do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, que foram beneficiados por erros de arbitragem. Oi? Flamengo, foram beneficiados por erros Qual de arbitragem. o Flamengo foi beneficiado? O Flamengo contra o Corinthians, que foi lateral pro Corinthians, saiu o gol do Flamengo. E ninguém fala Mas nada o Flamengo disso aí. teve 2 jogadores Inclusive- mesmo, velho. Não. E contra o São Paulo, o Palmeiras foi beneficiado. Então eu sou o quê? Então, São Paulino também? Não, Eu mas você tô é te entendendo. corintiano. Por que Acontece- você trouxe o Corinthians pra essa porque é o relação? seguinte, Ulisses. porque o Boto foi pra imprensa, e falou o seguinte: coisas estranhas do futebol estão Ele esqueceu acontecendo. da mão do Gerson no jogo Entendeu? contra o Grêmio. Ele esqueceu um Uma monte de mão do mãozão lá Gerson. atrás, é. Ele esqueceu que o Flamengo não vinha 5 jogos sem vitória e ganhou do Corinthians num erro de arbitragem. Você quer então trocar ele o esqueceu lateral um pelo monte pênalti? de coisa e falou um monte de besteira. Olha, e a Tá me informação entendendo? que chega é que o STJD vai chamar o José Boto para prestar informações e declarações sobre isso. Explicar o que aconteceu. Tem que ser punido como auxiliar do Abel foi punido quando falou sobre isso. É o mínimo. Entendeu? Quando Falou falou- o besteira, João Martins falou do besteira. sistema. O Flamengo é muito grande, mas muito grande para ter esse tipo de postura de dirigente. É muito grande. Tem que E ficar tem que quieto, olhar então. os erros que Flamengo aconteceram fica a quieto. favor também. Diretoria do Flamengo tem que ficar quieto, então. Segundo o senhor Ulisses, não pode falar nada. Tem que ficar quieto, então. Não pode demonstrar que está incomodado com a arbitragem. Fica quieto. Mas ele beleza. colocou em suspeito o campeonato. Colocou em Tá bom, xeque o ué, campeonato. desculpa, Me diz que Peraí, você uma tá coisa é você, concordando uma com coisa é você ele. Não tô apontar o concordando. erro. Não tô Uma coisa é concordando. apontar o erro, outra coisa é Edu, você pôr em se xeque enfrentar o o campeonato. suspeita. Estamos passando por um momento Então tem que as provar. coisas... Não, e não só em relação a Palmeiras. As coisas estão estranhas. Só São uma lances coisa, inacreditáveis no mercado. a reclamação dele não foi, pelo que eu entendi, sobre as expulsões, sobre o jogo do Bahia, e sim sobre os outros jogos. Ele falou Não, em ele não outros falou, campos. ele não questionou. Coisas outro. estranhas acontecem em outros Isso. então aí isso aí é Então, suspeito. ele não falou, que a gente poderia dizer, ele tá chorando que 2 jogadores foram expulsos, perdeu pro Bahia, mas ele falou de outros jogos, não é? Everton Guimarães, pra você... Aliás, o Everton já declarou na internet, aqui, várias vezes, que o Palmeiras será o campeão. É isso? Você continua com essa ideia, Everton? Renata, continuo. Acho que o Cruzeiro e o Flamengo estão muito próximos, correm por fora, mas para mim o grande favorito para ganhar, né, basta a gente ver o número de jogos que o Palmeiras tem, o futebol que o Palmeiras está jogando. E um detalhe, né? O Cruzeiro joga com o Palmeiras fora. Embora o Cruzeiro, por exemplo, contra o Flamengo, viu o Boto, BAP, aliás, o BAP, um festival de groselhas, né? O que sai da boca do BAP e agora do Boto também, vocês podem reclamar, mas vocês precisam provar o que vocês estão falando, né? Foi o que eu disse ontem aqui. O Textor, ano passado, falou um monte de groselhas, não provou nada, mas também não aconteceu nada, né? Então tem que parar com esse negócio, tá? De falar, porque tem algum esquema. Prova que tem esquema para favorecer esse ou aquele, né? Agora, voltando a falar do Palmeiras aqui. É o grande favorito, né, Renata? Tem 2 jogos a menos, por exemplo, que o Cruzeiro faz o confronto com o Cruzeiro, joga com o Flamengo fora, mas hoje eu acho o Palmeiras mais consistente que o Flamengo. Então, eu que já entendo e vejo o Flamengo como favorito para ganhar a Libertadores, depois desse sprint aí que o Palmeiras iniciou, e eu acho que é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Detalhe, eu acho até que o Cruzeiro está um pouquinho à frente do Flamengo na briga, embora na tabela o Flamengo tenha um jogo a menos e ponto a mais. Porque o Cruzeiro, por exemplo, no encontro com o Flamengo, ele não perdeu para o Flamengo. Foram 4 pontos em 6 trazidos aqui para Belo Horizonte. Contra o Palmeiras, o Cruzeiro ganhou. Vai fazer o jogo no Allianz Parque. Tudo bem, mas o Palmeiras hoje é um futebol consistente, um elenco espetacular e tem, assim como o Léo Jardim faz um grande trabalho, tem o Abel Ferreira, que é o melhor de todos, né? Olha, o Everton falou que o Cruzeiro tá na frente do Flamengo na briga pelo título e atrás do Palmeiras. E aí, Rona? Não, e aí que esse gordinho deve estar louco. O café da manhã dele veio alguma coisa estragada. Metanol. Porque você perguntou do Palmeiras e do Flamengo e ele veio falar do Cruzeiro. Meu Deus do céu, agora esse negócio a chance de título, será que nós temos, hein? Olha lá, a chance de título pro Gordinho. Aí, Gordinho, presta atenção, olha lá. A gente tava falando do Boto, apareceu um Jubarte aí. Gente, é que o Palmeiras, depois dessa vitória tão contestada no Choque Rei, ele pulou para 60,6% de chances de ganhar o título brasileiro. Claro que daqui a pouco muda, ou não. Ou permanece assim. Ou, ó. O Flamengo...
Vai acontecer muita coisa ainda. Se o Palmeiras ganhar esse jogo do Juventude, no sábado, essa partida atrasada, ele vai melhorar ainda mais esse índice aqui. Mas a conta também é feita no número de jogos, né? Como o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, que é contra Só que aí já é vitória a mais. confirmado, né? Se ganhar, já vai ter os 3 pontos na conta. E já tem uma vitória a mais que o Flamengo, né? E ainda vai Já tem ficar uma- com o jogo contra o Santos ainda, e o Flamengo aí também esse com o Sport. E ficaria à frente do Flamengo com a vitória a mais com o número de pontos Só que também. tem confronto direto ainda. Aí tem então, confronto direto, qual vai mas ele durar? pode perder. Aí tem que ver saldo, porque ficaria 17-17. E esses clubes não se contentam em brigar dentro de campo, fora dele, a briga é intensa também entre Bap e Leila Pereira. Então tá aí, torcedor, esse foi o vídeo, esse vídeo bacana que a gente trouxe para estar reagindo junto. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal aí do Jogo Aberto analisou, né? Analisou muito bem, trouxe números, probabilidades. Palmeiras passa a ser o líder. Palmeiras, com o futebol que vem desempenhando, cresceu muito, muito de produção. Com isso, passa a ser o favorito, não apenas pela liderança momentânea, com a mesma quantidade de pontos, mas também tem um jogo a menos, né? E tende a abrir essa vantagem ali na liderança. Além disso, essa dupla aí decisiva aí para o Palmeiras não para de fazer gol, né? Teve o Veiga que voltou, começou a jogar ali. Então, assim, no Palmeiras são só notícias positivas, o time se encaixando, o time azeitado, jogando cada vez melhor. Isso dá confiança para poder acreditar nesse título aí e fazer frente a essa rivalidade e se sagrar campeão brasileiro no ano de 2025. Rapaziada, é isso, trouxe esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já que ficaram aqui até o final, não esqueça de dar o like para estar fortalecendo aí a comunidade, tá bom? Se inscreva no canal também, tem notícias todos os dias aqui do Palmeiras, debates diários, a gente faz aí notícias, pré-jogo, pós-jogo, polêmicas, o que vocês precisam saber do Verdão vocês encontram aqui, tá bom? Então já se inscreva aí e até um próximo vídeo, valeu!